Fala, meus pequenos gafanhotos, tudo bom? Vim aqui com a versão 2.0 do nosso template Trade Pro Unity, mostrar para vocês as novidades, tá? E dizer, pessoal, ó, continuou, operacional mesmo, tá? Seta branca é um gatilho, seta amarela é a primeira confirmação, que é uma ótima entrada, e a mira snipe é uma ótima entrada, porque ela tem muito mais validações além da seta amarela. Então, continua a mesma coisa. Porém, o que tem de novo agora? Você tem topos e fundos sendo marcados por bolinhas, tá? Bolinha verde é um fundo para compra, bolinha vermelha é um topo para venda. Mas você precisa entender como essa operação funciona para que você não faça entradas ruins, tá? Entradas erradas. E eu vou mostrar isso aqui agora para vocês. Bom, pessoal, toda vez que você vê uma setinha, uma bolinha vermelha, uma bolinha verde, significa que se formou ali um topo, um fundo de preço, onde você vai encontrar regiões de suporte e resistência, seja em H1 ou H4, seja 1 hora ou 2 horas, para você confluenciar com as suas entradas. E quando eu devo operar essas bolinhas? Bom, vale ressaltar que as bolinhas são somente um novo gatilho formando no gráfico. Então, se você consegue analisar essas bolinhas e entender uma confluência, você pode sim pegar essas entradas para fazer o seu trade. Mas se você não consegue analisar isso que eu vou passar para vocês aqui agora, continue no operacional que você já vinha fazendo com esse indicador, pois é o que vale dado, é o que é confirmação, que é a seta amarela e a mira snipe. Então, Rick, como que eu faço para operar com as bolinhas? Bom, vou mostrar um tipo de operacional aqui que seria adequado e como não seria, tá? Vou pegar aqui, vou pausar aqui, vou poder puxar o gráfico e vou mostrar para vocês algumas coisas. Bom, pessoal, nota o seguinte, qual é a entrada ideal? A entrada ideal é quando forma-se um fundo, tá? Ele dá a bolinha verde, essa vela, no caso, ele está dizendo que na próxima vela é para você comprar. Porém, você vê que a vela onde houve o sinal, o gatilho, ela permaneceu vendida. Então, ela fez uma quantidade de vendas e buscou aqui essa região. Qual é a entrada ideal? Espera a próxima vela começar, vir dentro da região novamente e aqui você efetua o clique, tá? Ah, eu posso operar sem esperar vir? Pode, mas eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você siga o que eu estou dizendo para depois você não ficar, mas não deu certo, porque você não escutou o meu conselho. Então ouça o meu conselho, já opera há 15 anos isso, já tenho, por isso eu coloquei isso aqui, já é um operacional que eu abordo há muitos anos, há quase 15 anos eu abordo esse operacional e ele funciona muito bem. Então, qual é a métrica? Veio aqui, é uma compra, a vela terminou em venda, beleza, a próxima é a vela operável. Então espero vir dentro da região novamente, tá? E aqui eu opero. Note que toda vez que ele plotar uma bolinha verde que é para compra, ele vai plotar aqui um período de 44 velas, uma linha pontilhada, te mostrando que aqui é uma região de compra. Caso o preço volte aqui, você pode pegar na retração aqui do preço, beleza? É muito bom. Passou de 44 velas, não opera mais esse período aqui, esse fundo. Por quê? Porque já provavelmente vai ser rompido. Igual você vê aqui, ó. Ele veio, até retornou aqui, mas ele desceu outra vela e aqui ele rompeu, tá vendo? Então tome cuidado com isso, tenha bastante atenção. Agora, vamos lá. Aqui aconteceu, ó, uma divergência. O que aconteceu? Ele pegou e mandou vender, tá? Aqui, mas a vela não subiu. Então você não vende. Pô, mas aqui deu bom. Cara, deu bom agora, mas a maioria das vezes vai dar ruim. Então não faça isso. Como você pode ver aqui, ó, a vela não veio lá em cima e aqui foi loss. Então não vai que é furado, tá? Se não voltar lá, não vá. Vamos pegar outro que operacional que legal para você abordar. Galera, suponhamos aqui, ó, aqui é um lugar interessante para venda, ó. Você vê que aqui você estivesse operando aqui agora, você teria feito uma compra aqui, com a nossa seta amarela, você pegaria a compra. Só que você vê que essa vela terminou sem pavio, beleza? E ela terminou sem pavio, fez uma venda, tá? E aí essa vela também terminou com um pavio pequenininho. Aqui seria uma venda legal para você pegar, tá? Porque ele buscaria novamente esse fundo, beleza? Uma formatação bacana para você vender. Mas, se no caso essa vela aqui tivesse terminado com um pavio muito grande em cima ou embaixo, principalmente se fosse embaixo, não vai vender não, que pode ser que você vai tomar um loss, porque ela provavelmente pode buscar novamente a taxa e subir. Então não é legal. Então tenha atenção no que eu estou dizendo. Aqui, pessoal, é uma vela de notícias, tá? Muito complicado de operar. Então você vê que ele veio aqui em cima, que tocou, mostrou aqui a região, tá? E aí aqui realmente deu venda, mas eu não operaria isso aqui porque o preço não foi lá. Mas note que depois ele foi subindo, e quando o preço atravessou essa região aqui, se você vende aqui em cima, você pegava na retração. Então, beleza, ponto. Esse é uma operação que você pode operar. Toda vez que a bolinha marcar aqui e as linhas pontilhadas foram marcadas, você pode operar até onde chega o limite da linha pontilhada. Depois que passar desse limite da linha pontilhada, não pega mais nem retração nem reversão nessa região, que pode ser um problema muito sério para você aí, tá? Agora aqui, nós temos aqui, pessoal, ó, note novamente aqui que você tem uma venda aqui na seta amarela, fez uma venda, ótimo, foi lindo, 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 lindo. Aqui a bolinha verde plotou, mas a vela já subiu, já fez a compra que ele está dizendo aqui que seria um fundo de compra. O fundo de compra já aconteceu. Agora, se nessa vela que ele tivesse plotado aqui a bolinha verde, você poderia ter comprado nessa vela aqui, porque ela fechou sem pavio. Mas se ela deixou o pavio, o que eu faço? Deixa a vela iniciar, voltar na região, dentro da região novamente, para que você comprar na retração, beleza? Esse é um operacional. Então, se... Vamos repontuar aqui. Se é uma compra, apareceu na vela, a vela já fez a compra, não compre na próxima vela, anule a entrada. Mas se a vela fechou vermelha, se é uma compra e ela fechou na venda, você compra na próxima, beleza, aprovado. Se é uma venda, se a vela de venda, a qual ele mostrou, já aconteceu a venda, não venda na próxima, esqueça. A não ser que a vela termine sem pavio, mostrando uma reversão. Aí é uma força contrária, então você pode entrar. Então você tem que reparar, a vela fechou com pavio, sem pavio, fechou com pavio, só posso operar se voltar na região, pego lá na retração. Não fechou com pavio, fechou sem pavio, pode pegar na reversão que provavelmente vai dar bom, beleza?
Tem que ter atenção nisso que eu acabei de falar. Esse é o novo operacional. Vai aumentar aí uma média de 60% de sinais para vocês aí, usando esse gatilho, para você bater suas metas mais rápido. E você continua com o nosso operacional aí de velas amarelas e as snipe. O que tem mais de novidade? Bom, o nosso painel de IA aqui central, ele ficou inteligente, tá? Então o que acontece? Ele ficou mais inteligente, ele já é inteligente. Agora, se o par estiver operando na parte superior, ele vai plotar embaixo. Se o par estiver operando na parte inferior, ele vai plotar em cima, assim como o relógio faz, tá? E isso vai te ajudar em quê? Não vai tapar a sua visão aqui do gráfico. Então, se o gráfico estiver operando aqui em cima, ele vai vir para cá para baixo. Se o gráfico estiver operando embaixo, ele vai vir para cima, assim como o relógio faz, para não te atrapalhar, tá? Ô, Rick, eu posso operar isso no OTC? Cara, eu não recomendo. Não recomendo o OTC para nada, para nenhum tipo operacional, já falei. Vou gravar um vídeo só falando sobre o start do OTC para vocês entenderem isso. O OTC não é um gráfico que você deve operar. Trade que vocês veem aí falando que operacional de OTC, a maioria é charlatão, porque quem é trade de verdade, quem entende de gráfico, não vai te induzir a operar OTC nunca, tá? Sai fora. Nada muito fácil, vale a pena. Nada de graça, é de graça de verdade. Cuidado. Então, pessoal, voltando aqui, mais o que mudou, o que foi mais inteligente? Bom, nós falamos aqui sobre os topos e fundos, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, pessoal. Tá vendo a Fibonacci aqui, ó? Ela foi reconstruída. Ela é a mesma Fibonacci de antes, porém ela ficou mais inteligente. Agora, quando a Fibonacci tiver a favor da tendência com volume favorável, ele vai plotar uma setinha cinza. Ela quase não vai aparecer, tá? Mas ela vai aparecer também às vezes, porque ela só aparece depois que a Fibonacci aconteceu. Igual aqui, o preço ultrapassou. Se voltar aqui na região de 5.0, 61.8 ou 38.2, provavelmente ele vai nessa seta plotar para você aqui uma seta cinza, tá? Mostrando que na próxima vela você pode operar na reversão ou na vela atual você pode esperar atravessar a zona da Fibonacci e pegar na retração. Isso vai acontecer pouco, mas é um operacional muito sério, muito válido. Por quê? Porque essa seta só vai aparecer se ele achar confluências em suporte e resistência e na tendência do preço, tá? Então, se não tiver, ele não vai aparecer. Por mais que toque, não vai aparecer seta nenhuma. Então, se aparecer seta cinza aqui, é uma entrada boa também. O que mais melhorou aqui, o que mudou? Pessoal, todo tipo de entrada agora vai aparecer aqui. O percentual de confiança da entrada. Então, você pode ter aí, né, uma maior certeza de entradas, né, uma maior validação, porque a IA vai analisar mais filtros para poder te dar um score aqui de nível de confiança para as entradas. Igual você vê aqui, ó. 1644, compra confirmado pela ANU GBP. Então aqui você pode ver aqui, ó, que ele deu aqui o sinal, mas ele falou o nível de probabilidade, tá vendo? Aí você vê que a vela tá terminando, tem que ter atenção nisso aqui, pessoal. A vela começou, ele tá falando aqui, ó, ele veio primeiro falar para mim 91%, mas aí quando tava perto da vela terminar, ele voltou e falou 87%. Se ele diminuiu o percentual, significa que já não é uma entrada tão boa como era. Se ele manter o percentual igual ou bem perto, tipo assim, se ele tivesse baixado aqui para 90, eu teria entrado, mas como ele foi para 87, já baixou aqui uma média de 4%, já mostrou indecisão, né? Se ele baixa bastante, você vê, pô, por que ele baixou aqui o nível de confiança? Não sei se é uma entrada muito boa. Se ele baixou o nível de confiança aqui, o que você pode fazer? Não vou atuar na reversão, vou atuar na retração. Aí o que você faz? Seja inteligente, usa a seu favor. A vela apareceu aqui, tá vendo? Mandou comprar. A vela já fechou de compra. Foi esse sinal aqui, pessoal, tá? A vela já fechou de compra. Beleza? Foi o sinal que tá aqui embaixo. Peraí. Aqui, ó. Aqui. A vela já fechou de compra. Eu vou comprar aqui? Eu não. Eu vou esperar ela descer dentro da região de retração, que é essa aqui, ó. M5, retração 78.6. Aqui é a região de retração. Tocou aqui dentro, eu compro, ó. Você freou um I na retração lindo. Aí, novamente, nessa vela, ele mandou comprar de novo. Nessa vela, mandou comprar de novo. Aí, o que eu faço? Novamente, se a vela descer e trocar nessa região de retração, eu compro. Fora isso, eu não compro. Por quê? Porque a primeira vela do sinal já me disse que era compra, mas ela mesmo já fez a compra. Tenha atenção. Não quer dizer que o preço vai fechar cheio na compra, porque ele já aconteceu. Então, como que eu aproveito ainda esse sinal? Você espera a vela descer e ir na zona de retração para você operar na retração. Ou não faz essa entrada se você achar que não tem confiança nesse operacional. Beleza? E aí, novamente, aqui, você vê que ela veio aqui e fez aqui de novo mandando comprar. Aí aqui, ó, você vê, ó, o preço já cansou aqui e já veio buscar uma nova região. Você fez um I aqui, você fez um I aqui na retração. Ter necessidade de você pegar mais outro aqui, você ia perder um lucro aqui por causa da sua ganância. Então, sempre que o operacional acontecer, meu conselho é, pega o seu valor aqui, bota o dinheirinho lá na sua conta, espera uma próxima entrada. Não fica fazendo vela, que você pode se prejudicar. Porque como você pode ver aqui, ele mostrou pra você que aqui é um topo de venda. Então, você já comprou aqui, você vai comprar aqui de novo. Pra quê? Se você sabe que tem um topo de venda. O preço vai tocar aqui, provavelmente vai descer. Então, você tem que ter atenção nessas bolinhas. Essas bolinhas vão te dar muitos alertas. Por exemplo, João, aqui é um topo de venda. Aí, de novo, João, aqui é um topo de venda. Tá falando pra você 2 vezes que ele é um topo de venda. Você vai comprar essa vela aqui pra quê, bicho? Eu não vejo lógica nisso. Então, se você se tornar íntimo desse indicador, se tornar íntimo desse operacional aqui, você vai conseguir, ele vai te mostrar, você vai ter meio que uma conversa com esse template e você vai saber quando é hora de comprar e quando não é. Beleza? A não ser que você opere galho 1. Se você opera galho 1, aí fica mais tranquilo. Né? No caso aqui seria um IN de novo, beleza, ótimo. Mas eu não opero galho, então por isso que eu sempre bato nessa tecla. Você não quer operar galho? Não opere reversão de vela, a não ser que a vela feche sem pavio ou com pavio muito pequeno. Se ela fechou com pavio grande, ela provavelmente o preço vai voltar lá, galera, para testar a região de novo na maioria das vezes. Então você pega na retração, não pega a reversão. Guarda isso na sua cabeça, que seu trade vai funcionar muito melhor, beleza? Bom, hoje não foi um dia muito fácil, mas graças a galera do grupo fechou positivo aí, fico muito feliz por isso. Esse aqui foi um vídeo sobre a atualização do template, sobre essa versão 2.0, o que mudou, o que melhorou.
E pessoal, sempre que tiver um padrão de vela acontecendo, ele vai te reportar aqui, tá? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, meus pequenos gafanhotos. Fui!